A mídia tem veiculado notícias tristes de abusos físicos, emocionais, verbais, sexuais. E chegou uma pergunta para mim: o que a Bíblia tem a dizer a respeito do divórcio em uma ocasião como essas, em uma situação dessas? É sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Em primeiro lugar, a Bíblia ordena em Efésios 5:25 o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em primeiro lugar, é o mandamento bíblico de que todo homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso significa que o amor que deve existir entre os cônjuges tem que ser um amor sacrificial. Cristo sacrificou-se pela igreja. Da mesma forma, um homem, um marido, deve sacrificar-se por sua esposa se necessário for. Quando isso não acontece, o que fazer? Primeiramente, a Bíblia só aprova o segundo casamento quando ocorre o adultério por parte do cônjuge ou a morte. Isso de acordo com Mateus 5:32, Mateus 19:9 ou Romanos 7:2. Porém, isso não significa que a Bíblia queira que você tolere abusos. Pelo contrário. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso significa que quando você tolera e aceita um abuso, você está pecando contra Deus. Se o seu corpo é visto na Bíblia como sagrado, você não pode permitir que alguém abuse de você emocionalmente, verbalmente e fisicamente. Você tem que tomar uma atitude. E qual é a melhor atitude? Quebrar o silêncio. Tem que denunciar o abusador. Mas denunciar mesmo. Existem autoridades competentes para lidar com isso e essa pessoa tem que ser denunciada. Agora, tem um detalhe importante. Dependendo do tipo de abuso, os profissionais da área da psicologia recomendam que você saia de casa para proteger a sua integridade física. Tá? Nos casos em que a sua integridade física está ameaçada, você tem que sair de casa. E isso vai provocar uma das duas coisas. Ou o abusador vai se arrepender de coração, ou você segue a sua vida adiante. Se o abusador se arrepender de coração, como que você pode ter uma prova disso para você continuar investindo na relação? Porque o objetivo principal de Deus é que você restaure a sua relação. Ele precisa fazer terapia, psicoterapia, por pelo menos 1 ano. É mais do que comprovado que qualquer abusador, seja alguém que abuse fisicamente, verbalmente, emocionalmente de alguém, se ele não fizer psicoterapia no mínimo por 1 ano, ele vai voltar a fazer de novo. Então você vai ter que impor. Você quer voltar comigo? Então você tem que fazer terapia. E se comprometer a fazer terapia e só parar quando o profissional disser para você parar. Do contrário, eu não vou voltar para você. E aí você pode pensar assim: mas e se ele não se arrepender? Como que eu vou viver sozinho ou sozinha para sempre? Lhe digo que você não deve se preocupar com isso. Primeiro, porque Deus quer restaurar a sua vida por completo. Segundo, um indivíduo que é abusador, que bate na mulher, além de ele não ter vergonha na cara, infelizmente, ele não tem firmeza moral para se manter fiel aos princípios de Deus. Obviamente, rapidamente, ele vai cometer um erro, um pecado sexual e, consequentemente, você estará livre para uma nova relação. Não estou dizendo para você ficar torcendo pelo erro do outro, que isso é feio. Invista o que puder para salvar o seu casamento, propondo essa terapia, estando disposta a recuperar a relação, porque Deus pode tornar o seu casamento muito feliz se o abusador permitir e aceitar tratamento. Agora, se ele não aceitar, esse tempo em que você ficará só,
obedecendo aos princípios bíblicos de Mateus 19:9, Mateus 5:32, Romanos 7:2 e 1 Coríntios também capítulo 7, neste momento que você ficar a só, as suas emoções feridas irão, diríamos assim, cicatrizar. E sendo da vontade de Deus, neste momento de solidão, em que você aprende a gostar da sua própria companhia e fica cuidando das suas próprias feridas, este momento vai preparar você para uma relação futura dentro dos princípios bíblicos. Tá bom? Então, denuncie, porque se você tolerar isso, você está pecando contra Deus. Afinal, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Procure na internet o site Quebrando o Silêncio. Esse site fornece materiais importantíssimos, é um serviço da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ajudar as vítimas de abuso. Tá bom? Em outra oportunidade, voltaremos a falar sobre mais alguns aspectos disso. Vou dar algumas dicas a mais para você, com certeza. Siga firme. Deus pode e quer restaurar a sua vida. Agora, valorize-se. Valorize-se porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Foi comprado na cruz por Jesus Cristo. Portanto, não tolere qualquer forma de abuso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.